Preocupadas com a saúde, cada vez mais as pessoas procuram produtos relacionados ao conceito de bem-estar, com alimentos orgânicos, naturais e saudáveis. Nos últimos 5 anos, esse segmento praticamente dobrou de tamanho, se tornando assim um bom negócio. Apesar do difícil momento vivido pela economia brasileira, o mercado de alimentação saudável experimenta um período de prosperidade nunca visto antes. As vendas desse tipo de produto tiveram um crescimento de 98% no Brasil nos últimos 5 anos e cresceram cerca de 70% acima da demanda por alimentos tradicionais. Esse segmento movimenta 35 bilhões de dólares ao ano no país, adquirindo o posto de 4º maior no mercado mundial. A crise econômica não abalou a consciência e qualidade de vida da população. Diferentes das chamadas dietas da moda, a alimentação saudável pode ter uma tendência irreversível, a qual envolve longevidade e uma nova forma de se relacionar com o meio ambiente. Em comemoração ao aniversário de 104 anos do nascimento de Mazzaropi, o Departamento de Cultura de Pindamonhangaba realiza nas bibliotecas públicas da cidade a exibição de filmes do ator para alunos da rede municipal de ensino. O artista que está sepultado no cemitério da cidade faz parte da história da região. Por isso, para comemorar o aniversário de 104 anos do seu nascimento, a Prefeitura realiza uma programação gratuita com diversos eventos, dentre eles a exibição de filmes nas bibliotecas para os alunos das escolas municipais. O projeto é idealizado pelo Departamento de Cultura, já que a Semana Mazzaropi consta no calendário de eventos da cidade. Essa comemoração da Semana Mazzaropi se tornou um projeto-lei na cidade. Então, o projeto-lei 9.248 de 2005. Então, desde 2005, o município de Pindamonhangaba presta essa homenagem. Então, nós chamamos até Semana Mazzaropi, mas realmente é um mês de abril todinho. A ideia é mostrar para as novas gerações filmes considerados atemporais que podem ser assistidos pela família inteira. O cinema brasileiro, a partir da década de 50, contou com a atuação de Mazzaropi. Sua produção sempre retratava a vida de um personagem caipira do Vale do Paraíba. A ideia é que a gente leve para essas crianças essa cultura e que eles perpetuem essa cultura do Mazzaropi, visto que o Mazzaropi foi um artista, né, que ele atendeu desde de 0 a 100 anos de idade, né? É um filme para toda a família, todo mundo pode assistir. E pesquisando aqui, conversando com as crianças que hoje estão assistindo, quando eles chegaram, nós demos as boas-vindas. Muitos já conheciam, já tinham assistido o Mazzaropi, então não é surpresa para ninguém, né? Então a ideia é perpetuar a cultura, essa popularidade do Mazzaropi, que é uma figura tão importante aqui na nossa região e que tanto fez na parte da cultura, da arte, da encenação. Com críticas bem-humoradas aos costumes vigentes da época, Mazzaropi apresenta um jeca divertido para todo tipo de público e faz com que pessoas de todas as idades deem boas risadas. É muito vale a pena, porque para as crianças que nunca assistiram, né, ele é o nosso conterrâneo, é bem pertinho daqui, então vale muito a pena. Agora o advogado e jornalista José Carlos Cataldi entrevista o doutor em História Moacir José dos Santos. Acompanhe. Satisfação em tê-lo conosco aqui para conversar sobre um assunto tão importante que mobilizou a opinião pública, mexeu com todo o Brasil. Acho que deu mais audiência que o jogo da Copa do Mundo. Tinha bar e restaurante oferecendo telão para as pessoas acompanharem. Como é que o senhor vê esse momento político brasileiro? Olha, eu vejo como um momento importante e que pode ser um momento de transformação, desde que os rumos sejam diferentes daqueles que nós presenciamos ontem. Como você mesmo colocou, houve momentos agressivos e, inclusive, votos justificados pelos mais diversos motivos, menos o tema de debate do impeachment, que é sobre a possível responsabilidade criminal da presidente quanto às denominadas pedaladas fiscais. E, na sua opinião, as pedaladas fiscais justificam todo esse momento, já que alega-se que em outros mandatos aconteceu a mesma coisa, mas será que também
o fato de ter acontecido e não ter sido punido justifica que não se puna no futuro? Como é que o senhor vê essa situação? Isso demanda, é claro, um debate profundo na sociedade, e especialmente dos nossos representantes, com consulta aos especialistas no direito, mas algo, ao meu ver, que é muito claro é que a regra que se aplica a presidente deveria, então, ser aplicada aos demais governantes, uma vez que diversos governadores recorreram ao mesmo expediente. Penso que o impeachment, por ser um instrumento previsto na Constituição, não significa que deva ser aplicado a qualquer tipo de situação como essa, onde há celeuma. É preciso tomar muito cuidado, uma vez que, vamos tomar como exemplo uma metáfora do futebol, nós temos o cartão vermelho no futebol. Não significa que toda a infração deva ser punida com o cartão vermelho. Então, essa paixão que o momento desperta, ela tem turvado o devido debate sobre o que se fazer em relação às chamadas pedaladas fiscais, uma vez que elas se caracterizam pelo atraso do repasse no dinheiro público, não exatamente pelo desvio. Agora, se não havia crime nas pedaladas, houve crime continuado no sequenciamento dessa situação, diários oficiais publicando nomeações, tirando desvio de finalidade, penso eu, porque se nomeia em troca de favor, em troca de voto, está configurada uma situação anômala. Né? Sim, a situação é anômala, mas ela é histórica. Ela foi praticada em outros governos, tanto nos anos 90, quanto os mais recentes, quanto nos governos estaduais. É o que a gente chama de fisiologia na ciência política. Qual é a solução para a resolução da prática da fisiologia? A reforma política, a reforma administrativa do Estado e o maior empoderamento da sociedade em relação aos processos decisórios. Porque nós observamos que as negociações que catalisaram votos para a continuidade do processo do impeachment também são caracterizadas pelas mesmas trocas. A mesma moeda é usada pelo governo atual, foi usada no passado e me parece que é também a moeda para se catalisar apoios em relação à continuidade do processo de impeachment. A questão da legitimidade do condutor do processo foi muitas vezes mencionada na votação que se deu. Trata-se de uma pessoa que está respondendo a vários processos, né? Isso deixa transfigurada a votação, no seu ponto de vista? Com certeza atrapalha bastante, porque se nós lembrarmos do momento em que o processo foi aceito, foi logo quando membros do partido da presidente se declararam a favor da continuidade do processo no Comitê de Ética, que pode levar à cassação do deputado Eduardo Cunha. E é bastante constrangedor, porque eu acompanhei várias publicações fora do Brasil, especialmente o New York Times, e o que nós percebemos é que essas publicações apontam essa contradição. O presidente da Câmara, que pode ser, na prática... Você é um gangster, disse lá sim, um sujeito. E na prática ele pode ser o vice-presidente do país, e na ausência do Michel Temer ser empossado, ele pode ser o presidente de fato. E isso é apontado como uma contradição pelos analistas externos, uma vez que qual é a legitimidade de um processo que é conduzido por alguém que é réu no Supremo Tribunal Federal em relação a uma questão que é bastante polêmica e que foi iniciado o processo exatamente porque ele se sentiu contrariado em relação ao apoio que ele esperava. Que nós não podemos perder de vista que o deputado Eduardo Cunha, ele tentou negociar tanto com o governo quanto com a oposição a continuidade ou não do processo de impeachment em função da preservação do mandato dele. Ontem mesmo o jornal O Estado de São Paulo traz uma informação de que muitos deputados já se mobilizam para salvar o mandato do Eduardo Cunha em função do papel que ele tem tido na continuidade do processo do impeachment. Então, o que transparece para o analista externo, o que transparece para a população? Que todo esse processo tem uma motivação fundamentada em questões de troca política, de fisiologismo e não exatamente em princípios republicanos, porque nós vivemos um país presidencialista e a troca de governo em função da desconfiança da Câmara se dá em regimes parlamentaristas. Várias pessoas que votaram, inclusive, a favor do impeachment também estariam envolvidos na Operação Lava Jato
e estão achando que vai acontecer algum tipo de anistia, alguma situação, se o Temer for empossado. Como houve também anistias no mensalão para pessoas que estavam implicadas no processo. Mas uma coisa também muito importante, né, que a gente precisa focalizar nessa entrevista, é como vai acontecer a tramitação agora nesse segundo estágio, chegando ao Senado da República. E um outro detalhe também, esse também bastante importante, é ventilado por setores do próprio PT, de que a presidenta deveria encurtar o mandato dela e convocar eleições. Eu acho que isso é meio complicado de acontecer, precisaria de uma emenda constitucional, talvez. Sim, sim. Não é um mecanismo previsto o presidente abreviar o próprio mandato convocando eleições. A não ser que renunciar. Se ela diz que renunciar, não renuncia. Sim, ela não renuncia e caso ela renunciasse, o vice assume. Então, que poderia ser cassado pelo TSE mais adiante. Sim, a questão é extremamente complexa. Ao meu ver, a situação demanda reforma estrutural dentro do processo político. Nós temos uma situação em que o voto do cidadão comum ele é muito influenciado por doações de grandes empresários, de grandes empreiteiras, de grandes empresas que desequilibram o processo ao dotar determinados candidatos de um poder de influência muito grande. E nós observamos que todos os candidatos que têm chances reais de vencer, não só a eleição à presidência, mas nos estados e nos grandes municípios, recebem esse tipo de doação. Mas o que vai acontecer agora, né? Na medida em que esse resultado da Câmara já começa a tramitar no Senado da República, onde temos 3 representantes por unidade federativa e vai ser necessário o voto de 54 senadores para que o impeachment seja admitido, processado e julgado. Lá são 3 fases, né, professor? Sim, são 3 fases. A gente vai aprofundar um pouco mais essa parte desse assunto na sequência da entrevista, já aqui no Repórter Setorial. O Repórter Setorial faz mais um breve intervalo e a seguir você vai ver. Cai produção automotiva. Em Taubaté e São José dos Campos, mais de 16 mil postos são extintos. Em instantes. Esta é a avenida que liga o velório ao cemitério. Hoje, na TV e na internet.